Seja muito bem-vindo à segunda temporada do Cor Conversa e Café. E essa temporada nós vamos falar sobre histórias e eu tenho uma história de uma pessoa muito legal que eu convidei para vir contar pessoalmente para vocês aqui, que é o Gabriel. Gabriel, muito bem-vindo ao Cor Conversa e Café. Obrigado, meu amigo. Como é que você tá? Tudo bem? Graças a Deus. Então vamos contar um pouquinho da história do Gabriel. Gabriel, fala para nós, por favor, quem é Gabriel? Cara, é uma pergunta bem difícil de responder. Eu acho que o Gabriel, hoje, né? O Gabriel, ele muda conforme vai passando o tempo. Há 3 anos atrás, o Gabriel era uma pessoa e hoje o Gabriel é uma pessoa totalmente diferente. E eu espero sempre evoluir, né? Então acredito que daqui a alguns anos vai existir um outro Gabriel. Se fosse para falar do Gabriel de hoje, eu diria que o Gabriel, cara, ele é um profissional da pintura que enfrentou algumas dificuldades na vida, né? Não vou falar de história triste porque cada um tem uma, mas as histórias elas são únicas e eu acho que toda a história que eu passei lá atrás vem formando o Gabriel que eu sou hoje. Eu acho que hoje eu sou uma pessoa que se dedica muito no que faz e uma pessoa que procura ajudar o próximo. Eu acho que isso tem feito com que eu chegue aonde eu estou chegando, sabe? Não procurando benefício próprio, mas sempre ajudando o outro. Aí o que vem é tudo consequência. Eu acho que esse é o Gabriel de hoje, né? Da atualidade. Gabriel, de onde você vem? Você é natural da onde? Conta um pouquinho da sua história para nós. Reni, eu tenho 26 anos de idade, nasci e fui criado em Curitiba, Paraná, onde eu resido até hoje, né? A minha história, cara, ela começou aqui, bem na região de Curitiba mesmo, centralizado. Eu posso dizer para você assim, eu sou uma pessoa que veio de um lar humilde, sabe? Um pai que trabalhou na construção civil. A minha mãe, até desde onde eu sei, né? Ela sempre foi uma faxineira, trabalhou domiciliar. E eu fui crescendo nessa família simples, e fui me desenvolvendo, né, através disso. Meu pai, ele sempre foi um homem muito batalhador, que batalhou, acredito que, como a história de muitos, né, batalhou para poder trazer uma vida de conforto para nós. Mas as condições não eram tão favoráveis, né? Então eu fui crescendo, fui aprendendo o que dava. Graças a Deus eu consegui concluir todos os meus estudos, né? Concluí o meu ensino fundamental, meu ensino médio. Comecei a cursar um curso superior de matemática e por isso que eu falo que o Gabriel ele muda muito, né? Hoje, ó, para você ver a realidade que eu me encontro. Acho que todo mundo muda a cada dia, né? Sim, exatamente. A gente tem que se adaptando conforme a vida vai. A vida derruba a gente aqui, a gente se levanta ali e vai se adaptando, né? Então eu falo para você assim, eu comecei a cursar o meu curso superior de matemática. Aconteceram algumas coisas na vida que infelizmente eu não consegui dar sequência, né, nesse projeto que eu tinha. E como eu já tinha tido contato com a pintura, meu primeiro contato com a pintura, eu lembro até hoje que foi quando eu tinha ali uns 13 anos de idade. Como eu disse, meu pai ele era um construtor, né? Ele trabalhava de pedreiro, teve a empresa dele por um período, então ele trabalhava na construção civil. E eu tive contato com a pintura ali quando eu tinha meus 13 anos de idade. Eu ia nas obras ajudar meu pai. Um empresário para quem ele estava construindo um escritório acabou me conhecendo ali e falou, ó, você vai trabalhar para mim, mas como se estivesse trabalhando aqui para o seu pai. No final das contas, o meu pai acabou finalizando o trabalho desse empresário e eu continuei trabalhando para ele. Então ali eu aprendi várias coisas e foi o meu primeiro contato com a pintura, né? Foi ali onde eu consegui dar início no meu curso superior de matemática, mas quando a vida me deu essa rasteira, eu resolvi voltar, né? A oportunidade que eu tive foi para voltar a trabalhar com a pintura, então eu decidi, através da pintura, me especializar em uma área que é a textura projetada, que me fez se tornar a referência que eu sou hoje no mundo da pintura. Você lembra quando foi o momento que você falou assim, não, é isso que eu quero, eu vou ser pintor, é isso que eu quero. Tomou essa decisão. Teve algum momento em específico que isso aconteceu ou não? Cara, eu sou sincero em falar pra você. Pra ser bem sincero, isso não chegou a acontecer. Essa é uma realidade, sabe? Eu gosto sempre de ser bem aberto e deixar isso bem claro. Eu nunca tive um momento em específico que eu falei assim, não, é a pintura que eu gosto, é a pintura que eu vou fazer. Porque quando eu ingressei na pintura, eu ingressei justamente por uma questão de necessidade. Não era algo que eu queria, né? Como eu falei, eu comecei a cursar um curso superior. Então, o Gabriel do passado, ele tinha alguns planejamentos diferentes
de hoje em dia. Então, eu optei a voltar na pintura, mas não foi uma opção de verdade. Foi algo assim, mais por necessidade, sabe? Então, eu ingressei na pintura novamente. Só que o que acontece? Eu sempre fui uma pessoa que eu gostei de dar o meu máximo em tudo que eu peguei para fazer. Ou seja, eu precisava, um exemplo, eu precisava trabalhar até as 2 horas da tarde, eu ficava até as 5. Eu sempre procurei dar o meu máximo naquilo que eu peguei para fazer. E com a pintura não foi diferente. Quando eu ingressei na pintura novamente, voltei a trabalhar com a pintura, né? Porque quando eu tinha meus 13 anos, cara, eu era um adolescente, não tinha muito, sabe assim, não tinha a mentalidade que eu tenho hoje, vamos dizer assim. E quando eu voltei para a pintura, eu falei, não, se isso é o que eu tenho para fazer, então eu vou fazer o meu melhor. Foi a partir daí que eu falei, se é isso que eu estou fazendo, eu vou procurar fazer o meu melhor, eu vou procurar me especializar nisso. A partir daí, para ser sincero, não foi algo assim, não, a partir de agora eu vou ser pintor pro resto da minha vida. Eu não cheguei a ter essa opção de escolha, sabe? Não, eu sou pintor, então eu vou fazer o melhor no que eu estou fazendo. Foi aí que eu consegui alavancar minha carreira dentro da pintura. Eu acho que isso acontece com a grande maioria dos pintores, né? O pintor, ele não é aquele que tem uma opção, não, eu vou trabalhar, não só na pintura, mas na construção civil em si. Não, eu quero trabalhar de servente porque eu gosto de trabalhar de servente. É o que a gente tem no momento, então a gente tem que se agarrar e fazer o nosso melhor. Você falou para mim que aconteceu de você ser pintor, mas em algum momento você quis se especializar e ser referência em pintura projetada hoje. Então, como que você enxerga, para quem está na profissão, qual que é a sua dica de se especializar em algo dentro da profissão do pintor profissional? Porque a gente sabe que dentro do pintor profissional existem diversas, né, ramificações ali que você pode se tornar especialista. Qual que é a vantagem de ser especialista? Eu acho que a especialização do profissional, cara, uma das partes mais importantes é diferenciar ele do restante do que tem no mercado. Hoje a gente fala do mercado da construção civil, o mercado da pintura, a gente vai falar principalmente de acabamento, né? Quando o cliente ele busca o seu trabalho, ele busca um acabamento de qualidade. E você se especializar, você consegue entregar um trabalho diferente dos demais que estão no mercado. E isso faz com que você tenha alguns benefícios, como, por exemplo, o valor agregado. Eu já passei por situações, por exemplo, onde o cliente fala assim, Gabriel, eu até tenho alguns outros orçamentos, porém o seu orçamento realmente ficou mais caro, porém eu quero o seu trabalho porque o seu trabalho é diferente dos demais. Então, acho que a vantagem de se especializar, pelo menos uma das vantagens, é essa, né? Sem falar que a especialização em si, ela te traz um leque muito grande de oportunidades. Eu falo hoje pela experiência própria que eu tenho, né? Hoje eu sou especialista em textura projetada. Por um lado é bom, mas por outro lado é ruim. Por exemplo, o valor agregado é ótimo. Um lado ruim é que é muito difícil encontrar mão de obra para poder agregar na minha empresa, os colaboradores. Então eu vejo assim que todos os colaboradores eles precisam passar por um treinamento e é um treinamento a longo prazo. Por quê? Porque a gente não consegue ter uma especialização da noite para o dia. Sim, com certeza. Eu, por exemplo, tenho anos para poder chegar no acabamento que eu consegui chegar hoje. Porém, isso é muito importante, cara, porque as portas que são abertas através dessa especialização é muito grande. Hoje eu sou referência para muitos pintores, então eu consigo ajudar muitos pintores e isso acaba me trazendo algumas oportunidades. Hoje eu consigo, por exemplo, ajudar os pintores através das indústrias parceiras, então eu consigo mostrar para os pintores o material de qualidade que eles podem utilizar, a ferramenta de qualidade que eles podem utilizar, sem falar das inúmeras outras oportunidades que são abertas quando você é reconhecido, não só pela indústria, mas também pelos pintores, né, que são a classe para quem você está fazendo algo em prol. Eu acho isso aí muito importante. Como foi para você, quando você começou a postar nas redes sociais, começou a dar certo? Cara, isso é algo bem engraçado também. Eu sou grato a uma pessoa, não sei se eu posso falar aqui, mas eu sou muito grato a uma pessoa. Essa pessoa é o Jefferson Ferrari. Ele é um grande amigo meu, e eu lembro como se fosse hoje, cara, quando eu estava trabalhando com a textura projetada, um dos maiores problemas que nós temos, né, é porque a textura projetada é uma pintura de área externa. Sim. Então, a gente depende muito das condições climáticas para poder trabalhar. Imagina que você pega ali uma semana de chuva. Não trabalha, né? Não trabalha. E aí você tem uma obra para poder executar, você tem prazo para poder passar para o cliente, você tem os colaboradores que precisam receber, só que como que eles vão receber se eles não estão trabalhando, a empresa não está faturando. Então, assim, algo que eu pensei,
eu vou fazer alguma outra coisa, eu já tinha contato com a pintura interna, só que a pintura interna assim, quando você pega um trabalho para fazer, é um trabalho em grande escala também. Sim. Imagina só, se você vai pegar uma área externa de um imóvel para fazer, você vai pegar toda a área interna. Também. Aí você faz os dois. É maior, né? Dependendo. Exatamente. Por quê? Porque a parte interna ainda tem divisões, tem os tetos. Sim. E a pintura lisa, eu vejo como uma pintura que demanda mais trabalho também. Ela não exige tanto acabamento. Ele não é um trabalho tão artístico como a textura projetada. A textura projetada, eu faço o meu acabamento, outro pintor faz outro acabamento. Difícil encontrar o mesmo padrão que o meu, o que acaba sendo um problema para mim também, com questão dos colaboradores, como eu falei, né? Mas assim, quando a gente fala de pintura lisa, cara, são vários processos. E às vezes, eu não sei se valeria a pena, porque justamente pela qualidade da mão de obra que eu entrego hoje. Sim. A referência é na textura projetada. Então o que eu pensei comigo? Cara, eu preciso fazer alguma coisa, um trabalho que seja um pouco mais rápido e que me agregue valor. Para eu não, vamos dizer assim, não perder dia parado, para eu poder manter os meus colaboradores, para eu conseguir expandir a minha empresa. E nisso eu resolvi fazer um curso, cara, de efeito mármore. E para mim, cara, eu não tinha tanto conhecimento das redes sociais, mas para mim, o melhor em efeito mármore era o Jefferson Ferrari. Hoje eu conheço outros pintores, né, que fazem efeito mármore para mim também, mas o Ferrari, cara, além de ele ser um grande amigo meu, ele ainda continua sendo uma referência para mim enorme. E eu lembro muito bem, cara, o dia que eu fui fazer um curso com ele, ele comentou comigo, né? Ah, e o seu trabalho de textura projetada e tal. E a gente conversando ali, ele viu o meu trabalho. A hora que ele viu o celular, eu tinha postado ali alguns vídeos, mas eu não tinha constância, né? Aí ele pegou e falou, cara, esse aqui é o seu trabalho de textura projetada? Eu falei, sim, esse é o meu trabalho. Ele, cara, não pode ser. Eu falei, pois é, cara, esse é o meu trabalho de textura. Cara, você tem que postar isso, você tem que mostrar isso aqui pros outros, cara. Aí eu comentei com ele, né? Falei, cara, mas eu não tenho tanto costume, eu não sei como é que grava vídeo, eu não sei editar, eu não sei como é que eu faço isso, pra falar bem a verdade pra você. Ele, não, cara, mas não tem segredo, não é o bicho de 7 cabeças. E eu lembro que no dia do curso mesmo, a gente tava lá fazendo o curso, ele falou, vou te mostrar que não é o bicho de 7 cabeças. Ele pegou o celular, enquanto eu tava ali fazendo, ele gravou uns takes, cara, coisa de 5 minutos. Ele gravou, pegou os takes, editou na minha frente, pelo próprio Instagram mesmo, soltou o vídeo. Cara, coisa simples. A gente fez uma placa preta, inclusive acho que esse vídeo tá até fixado no perfil dele até hoje. A gente fez uma placa preta com umas folhas de ouro, aí a gente tava lá tirando as folhinhas, ele gravou e postou esse vídeo no perfil dele. Cara, eu lembro que assim, em menos de uma semana o vídeo pegou mais de 7 milhões de visualização. E ele falou pra mim, a gente manteve contato após esse curso, inclusive a gente virou amigo pra caramba, e ele falou, você viu como que não é difícil? Então assim, o Jefferson, cara, ele foi, acho que uma peça crucial para poder alavancar, vamos dizer assim, me alavancar a criar coragem, a gravar, a colocar o rosto, a aparecer, para poder crescer nas redes sociais. Após aquilo, cara, eu fiquei até impressionado com esse vídeo que ele postou, cara, mais de 7 milhões de visualizações, ele falou, não, cara, eu vou fazer. E aí eu comecei realmente, né, cara, a ver que o trabalho que eu estava executando, pelo fato de eu colocar amor naquilo que eu estava fazendo, pelo fato de eu me dedicar, eu vi que o meu acabamento era diferente dos demais. E aí eu comecei a postar com constância. E os próprios profissionais da pintura, eles foram percebendo isso. E eles vinham me mandar mensagem. Cara, como é que você faz um acabamento desse? Como é que você consegue entregar esse acabamento? Como é que você faz para aplicar? Qual que é o bico que você usa? Entendeu? Já começou a surgir dali várias perguntas. E eu comecei a responder o pessoal, comecei a ajudar. Então eu me encontrei nisso. Como você falou, qual foi o momento, né, que você achou, não, a pintura é o meu lugar? Aí eu vi que eu estava conseguindo ajudar outras pessoas através daquilo que eu sabia fazer. E eu me identifico com isso porque eu gosto muito de ensinar as outras pessoas. Então, a partir daquele momento, cara, eu comecei a ajudar as outras pessoas através do perfil da rede social. E quanto mais eu postava, mais gente vinha. Aí começou a indústria me reconhecer e tudo mais. Cara, eu sei que assim, foi em menos de um ano eu já bati mais de 100 mil seguidores ali. Eu lembro que com um único vídeo que eu postei, eu consegui mais de 30 mil seguidores. Nossa, que legal. Com um único vídeo, sabe? E dali pra frente o negócio foi deslanchando, cara. Mas eu sou muito grato à pessoa do Jefferson Ferrari, que é um grande amigo meu. E assim, eu falo que ele foi um divisor de águas, assim, sabe? Foi ele que me mostrou o caminho e falou, meu amigo, vai. Então eu sou muito grato à pessoa dele. Essa temporada a gente tá falando sobre histórias. Quem que é a pessoa que mais motivou você na sua história, na sua trajetória? Quem que é a pessoa que te dá gás? Cara, eu acho que meu pai. Porque meu pai ele tem uma
como é que eu posso dizer, uma história assim, muito sofrida, sabe? E ele me ensinou muita coisa, eu não digo com relação à pintura, sabe? Quando a gente fala de referência na pintura, eu posso dizer que eu tenho várias referências, mas não chega a ser uma referência muito grande para mim, porque, tipo assim, eu não consigo me espelhar em uma pessoa que faz aquilo que eu faço, até porque hoje eu sou especialista em textura projetada e eu não conheço outra pessoa que executa esse trabalho, sabe? Então eu tenho algumas referências sim dentro da pintura, mas não com relação ao trabalho que eu faço. Eu tenho algumas referências, mas eu digo assim, com relação às áreas da vida, sabe? Por exemplo, uma pessoa que me ajudou em um determinado momento, em uma determinada situação ali referente à pintura, uma pessoa que chegou em mim e falou assim, Gabriel, ó, faz assim, faz assado que você vai se dar muito bem. Uma pessoa que sempre me apoia quando eu preciso tirar alguma dúvida, ei, fulano, ó, tá acontecendo isso, 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 o que você acha? Você que já tem mais experiência na pintura, você que já tem mais experiência com rede social, com as indústrias, o que você acha? Como é que eu deveria proceder, sabe? Então eu tenho algumas pessoas sim dentro da pintura que eu me inspiro, mas eu acho que a melhor referência que eu tenho, cara, é o meu pai pela história de vida dele, sabe? Toda a história de vida que ele passou, eu acho que, respondendo a sua pergunta mais objetiva, né? Quem me dá um gás, eu acho que é justamente o meu pai, sabe? Por toda a situação que ele passou, às vezes eu tô até desanimado, eu paro e penso, falo, não, cara, e se fosse meu pai? O que ele faria numa situação dessa? Se ele tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, se ele tivesse na posição que eu tô, será que ele desistiria? Será que ele ficaria desanimado? Será que ele não tentaria buscar alguma maneira de melhorar isso, né? Para trazer benefício para todos em sua volta? Então, assim, eu acho que a pessoa que mais me dá um gás para que tudo isso aconteça, né? Para que tudo isso venha acontecendo, com certeza é meu pai, por mais que ele não esteja nesse meio, né? Mas eu acho que ele é a pessoa, assim, que, cara, que me impulsiona, pelo menos nesse momento, assim, acho que desde o início da minha carreira até o presente momento, ele é a pessoa que sempre me impulsiona, assim, sabe? Fala pra mim um pouquinho, o que você acredita que ainda falta pro pintor profissional de hoje? Para que eles possam mudar a história deles, o que você acha que falta? Cara, eu acho, assim, que essa pergunta é uma pergunta muito difícil de você responder com um objetivo claro, pra ser bem sincero. Porque eu não gosto de levar as coisas somente relacionado ao mundo da pintura, sabe? Mas eu vejo de uma forma mais ampla. Eu acho que em cada área da nossa vida, para a gente realmente mudar a nossa história, a gente não precisa fazer apenas uma coisa. Nós mudamos a nossa história quando a gente faz várias atividades para que a gente consiga chegar em um objetivo. É algo que eu até comentei essa semana nos meus stories. Um pintor, ele mandou um vídeo para mim de uma parede onde ele fez um trabalho, né? E aí ele tinha me pedido algumas dicas, eu passei algumas dicas para ele, né? Falei, cara, quando você for fazer uma parede grande dessa, para você entregar um acabamento bom, você tem que priorizar a parte da manhã. Porque a parte da manhã, cara, o clima vai estar mais fresco, não vai ter tanto vento, a umidade relativa do ar vai estar mais alta, então você consegue trabalhar mais tranquilo, o material não vai secar, você consegue desenvolver o acabamento. E aí ele pegou e falou assim, não, cara, mas eu cheguei cedo, e mesmo assim, minha parede não ficou legal, minha parede ficou marcada. Só que foi isso que eu levei para os stories, para geral entender. Não é a primeira vez que eu falo isso. E isso faz muito sentido para mim, sabe? Eu acho que para todos os sentidos da nossa vida. Se você quer ter um bom resultado naquilo que você faz, primeiro, você não tem que fazer só uma vez. E segundo, você tem que fazer pensando no que você quer melhorar e sempre buscar melhorar. Não é apenas uma coisa que você faz que vai te trazer um bom resultado. Eu até dei o exemplo como se fosse dirigir um carro. Para dirigir um carro, para quem sabe, Reni, é algo muito simples. Você entrou dentro do carro ali, ligou, tal, você saiu andando com o carro, mas isso para quem já sabe. E quem está aprendendo? Quem está aprendendo, ele não precisa passar por um passo a passo. Ele não tem que entrar dentro do carro, fecha a porta. Primeira coisa, coloca o cinto de segurança. Coloca a chave na ignição, carro no ponto morto, gira meia chave, dá a partida, pisa na embreagem, engata. Então você vê como que são vários processos que você precisa fazer para que você realmente consiga andar com o carro. E não só andar, porque às vezes tirar o carro do lugar é fácil. Se tirou o pé da embreagem ali, o carro saiu andando. Mas aí você tem que ter a direção, você tem que saber ligar a seta, você tem que ter direção... É verdade, o pessoal tem que saber ligar a seta. Exatamente. A direção defensiva. Então você tá vendo como que é algo que abrange muita coisa? Sim. Para você conseguir chegar no teu resultado, que é dirigir um carro. E eu acho que pro pintor, cara, pro pintor realmente assim evoluir, eu acho que falta muita coisa. Não é apenas você fazer um bom trabalho. Sim. E por que eu falo isso? Eu enfrento algumas dificuldades, cara. Por mais que eu tenha hoje uma mão de obra de qualidade,
eu enfrento algumas dificuldades com relação ao mercado também. Com relação aos pintores e com relação aos clientes também. É algo assim, uma dificuldade do empreendedorismo, vamos dizer assim. Por exemplo, tem muito cliente, cara, que ele não entende a diferença de projetada e projetada. O que eu quero dizer com projetado e projetado? Se você for ver pelo nome, é a mesma coisa. Sim. Mas imagina só um pintor que começou a fazer projetada há 2 meses e eu que estou fazendo há anos. Se a gente for levar em consideração o acabamento, qual o acabamento que vai ser melhor? Tem uma questão de ferramenta também, né? Exatamente. Não só às vezes você, por mais que você é especialista, se você não tem uma ferramenta tão boa, o acabamento já também não vai ser o mesmo, né? Exatamente. Então, é justamente esse o ponto que eu queria chegar. Você vê como que vários fatores interferem para que aquilo saia com um resultado bom? Se o pintor ele não tem experiência, se o pintor ele não tem ferramenta, se o pintor está utilizando um material adequado, porque de material para material muda. Se o pintor está utilizando as estratégias corretas, como por exemplo o fato de chegar mais cedo, umidade relativa do ar para poder executar o acabamento. Então são vários fatores que vão dizer se aquele pintor vai ter um bom resultado ou não. Eu acho que para isso em tudo na vida. Então quando a gente fala de pintor, cara, não basta o cara apenas saber entregar um bom resultado de trabalho. O cara precisa saber vender, porque se ele não souber vender, cara, eu sou o melhor projetista do Brasil. Mas se eu não vender a minha mão de obra, do que me adianta? Não adianta nada. Então assim, eu acho, cara, sinceramente, que o pintor, para ele se dar bem, não digo só com relação à pintura, sabe? Porque a gente envolve muitas coisas. Eu, por exemplo, eu me considero um pintor, porém, eu quero me ver como um empresário também da pintura, sabe? Hoje eu tenho um colaborador que trabalha comigo ali, mas a minha ideia sempre foi o quê? Sempre foi conseguir dar trabalho para outras pessoas também. Como eu falei para você, ninguém é bom samaritano. Eu vou fazer isso, vou ter benefício também. Só que, cara, eu vou conseguir ajudar outras pessoas. Eu vou conseguir alavancar minha empresa, vou conseguir dar emprego para outras pessoas, vou crescer como empresário, vou melhorar como pintor, vou ter mais tempo disponível para poder estudar, para poder ensinar. Como eu falei, é algo que eu gosto de ensinar as pessoas, só que para você ensinar, você precisa saber o que você está ensinando. Sim. Certo? Então eu não quero parar por aqui, eu quero sempre estar crescendo. E eu acho que assim, para o pintor se dar bem, cara, ele precisa fazer justamente isso. Ele não pode ficar estagnado e ele tem que sempre estar aprendendo. Ele pode saber fazer um bom trabalho, mas ele tem que saber vender. Ele tem que saber gestoriar, ele tem que ter uma gestão de equipe, ele tem que ter uma gestão de trabalho, entendeu? Ele precisa saber, cara, organizar a empresa dele com os colaboradores para que ela funcione de uma maneira autogerenciável. Por quê? Porque se ele ficar no operacional ali direto, cara, a empresa dele não consegue alavancar. Então, assim, eu vejo que são vários fatores, né, cara? A gente já muda daí do profissional para a vida pessoal do cara. Por quê? Porque os dois é um complemento. Se o cara não tá com uma vida pessoal bacana, cara, como é que a vida profissional dele vai estar bacana? Uma coisa interfere a outra. Então, é como eu já ouvi várias vezes. Você precisa primeiro cuidar do seu CPF para você conseguir cuidar do seu CNPJ. Certeza. Então, a vida pessoal do cara, ela precisa estar bem estabilizada também. E aí, se o cara tiver, vai ser uma junção das duas. Se a vida profissional do cara tiver legal, cara, ele vai estar com a mente tranquila, vai conseguir pensar bem na vida pessoal dele, você tá entendendo? Então ele vai conseguir gestoriar tudo isso, ele vai pegar o lucro dele, vai fazer bons investimentos, Sim. Você entendeu? Então assim ele vai crescer na vida. Foi a pergunta que você falou. Então beleza, como é que o pintor vai crescer na vida? Cara, ele vai ter que conseguir conciliar tudo isso. E aí, obviamente, entram muitas outras coisas, né? O cara, ele precisa cuidar da saúde. Se o cara é um bom profissional, mas não tem saúde para trabalhar, não adianta de nada. Aí já compromete o profissional e o cuidar pessoal. da saúde é muito importante no Sim. dia a dia da pintura também, né? Vai lixar uma parede, cara, usar uma máscara, né? Se você não tem uma lixadeira sem pó, eu sei que não é todo pintor profissional que tem condição de ter uma lixadeira sem pó. Então, usar uma máscara, se cuidar, porque se cuidar na hora de subir em escadas, se cuidar... Sim. Então, assim, cuidar da sua saúde não é só ir no médico todo ano, Exatamente, né? cara. Não é só ir no médico, não é só fazer uma academia. Cara, existem vários outros processos, entendeu? É que nem você falou, o pintor ele não tem condição de comprar um kit zero pó. Mas como que ele vai conseguir isso? Sabendo administrar o dinheiro dele, sabendo vender a mão de obra dele, né? Sabendo vender a mão de obra, porque ele vendendo a mão de obra ele vai ter um lucro, desse lucro ele consegue investir numa máquina de zero pó. Então você tá vendo como que tá tudo ligado?
Sim, com É uma certeza. junção de tudo, cara, que vai fazer o pintor conseguir chegar nesse objetivo. Então, assim, de uma forma ampla, mas tentando reduzir para responder a sua pergunta. É. Cara, o pintor, para ele se dar bem, ele precisa saber gestoriar várias áreas da vida dele. Com certeza. Ele precisa ser 1001 funções, entendeu? É mais ou menos isso. Gabriel, não é segredo pra ninguém, você sabe que você é uma pessoa que me inspira muito, gosto muito de você, eu vejo muito em você um pouco da minha história, eu também era um cara que trabalhei desde muito cedo, sempre quis ser diferença, sabe? Eu vejo isso muito em você, muito obrigado por ter vindo a tomar esse café comigo, cara. Tamo junto, meu irmão. Sabe que a admiração é recíproca. Não, de verdade, eu gosto muito de você, sempre torço pelo seu sucesso. Dá uma dica aí pra quem tá tentando ser empreendedor no Brasil. Qual que é a sua dica hoje? Cara, a minha dica é tenha persistência, porque muitos falam que o Brasil é um país complicado. E eu até concordo com isso, mas em partes, sabe? Eu sou uma pessoa, assim, eu acredito que eu tô muito novo, tá? Eu tenho 26 anos de idade. Com relação ao empreendedorismo, eu já fiz algumas coisas na minha vida. É uma história longa que não dá pra gente contar aqui, né? Mas Eu lembro que Não, eu quando... tenho que gravar o segundo que eu converso café com você, porque não deu. exatamente. Um monte de coisa que eu queria falar, não deu tempo. Então, eu vejo assim, ó, eu tive uma época da minha vida, justamente em que eu estava fazendo minha faculdade, eu vendia doces para poder conseguir pagar. A empresa que eu trabalhei, quando eu comecei de menor, que eu comentei aqui no começo, ela abriu falência. O dono da empresa ele teve que acabar me dispensando. E eu, na época, eu tinha 17 anos, cara. Eu trabalhava em horário comercial e estudava à noite na faculdade. Tinha 17 anos, eu tinha um carrinho já, que eu andava pra cima e pra baixo. Meu pai fez um esforço, eu tinha um carrinho. Cara, e assim, teve uma época na minha vida que o negócio desandado. Por isso que eu tive que trancar a faculdade. Eu lembro que, cara, meu pai estava com alguns problemas de saúde. Eu, de menor, dirigindo carro, cara, acabei caindo na blitz. Sabe assim, foi um tempo bem complicado. Eu fazia um curso de inglês, e aí eu tinha que pagar meu curso de inglês, tinha que pagar a faculdade, que eu fiz o vestibular para ganhar 50% da bolsa, né? Ganhei, mas 50% já era um pouquinho pesado. Sim. Então, assim, para conseguir conciliar tudo isso foi um pouco complicado. Eu lembro que na época eu vendia docinhos, uns cones trufados, que me ajudou a manter isso por um bom período, né? Mas naquele tempo eu não tinha administração, cara. Tinha 17 anos, era novo, não entendia muito do empreendedorismo, mas eu lembro que eu vendia e pegava aqueles bolos de dinheiro, assim, sabe? Nota de 5, 10, 2, e falava, cara, tô ficando rico, meu Deus do céu. E eu não tinha administração. Então, eu acho que a partir dali foi praticamente um dos primeiros contatos que eu tive, assim, com o empreendedorismo. E dali eu busquei me aperfeiçoar, sabe? Então, eu acho que uma dica bem importante, cara, para todo mundo é ser persistente. Porque você não vai conseguir de primeira. Se você conseguir, amém por isso. Mas eu acho muito difícil porque quando você começa, você não tem todo o conhecimento necessário. Sim. É como eu falei, a gente precisa cuidar de várias áreas. Se você começa a empreender, você precisa ser o financeiro, você precisa ser o dono, você precisa ser o colaborador. Não tem hora, né? Exatamente. Então, não tem hora. A pessoa fala assim, não, vou começar a empreender para eu poder ter um pouco mais tempo livre para mim. Cara, se engana quem pensa dessa maneira. Quando você começa a empreender, você praticamente vira um refém da sua ambição. Porque o que você quer? Aonde você quer chegar? E aí você tem, cara, que dobrar vamos dizer assim, a força que você faz para aquilo acontecer. Então, assim, uma dica que eu dou, cara, seja persistente e estude muito para poder colocar em prática e melhorar o seu negócio com relação ao empreendedorismo. E por um lado, por mais que seja difícil, tem algo que é um pouco fácil também. Eu vejo assim, tem a parte boa e a parte ruim. Muitos falam que no Brasil, cara, é até fácil de você empreender. Por quê? Porque o pessoal no Brasil, eles são muito medíocres. Sim. Uhum. E o que acontece? O pessoal muito medíocre, ele não faz um esforço para que aquilo aconteça. Então significa que se você estiver empreendendo e fazer o básico do básico, você já consegue se sobressair em cima dos demais que a gente tem no mercado. É como eu falo para você, eu coloco amor naquilo que eu faço e eu sempre busco entregar o melhor. Cara, para mim entregar o acabamento que eu entrego na textura projetada hoje, não é nada demais. Eu vejo isso como meu dever. Sim. Então eu não estou fazendo um esforço tão grande. Para mim não é um esforço tão grande. Eu estou fazendo o que eu preciso fazer e pronto, acabou. Entendeu? Então para mim isso acaba não sendo difícil. Talvez para as outras pessoas isso seja difícil. Ah, não, vou ter que me esforçar mais. Vai demorar mais para entregar o trabalho. Isso, aquilo. Então beleza. Então você continua fazendo do teu jeito que eu continuo do meu.
Aí a gente vai ver a diferença dos patamares, né? Então, tipo assim, não precisa você se esforçar tanto. Só fazer o básico bem feito. É aquilo que você tem que fazer e pronto, acabou. Irmão, mais uma vez, muito obrigado, tá? Obrigado mesmo por esse junto, café, Renê. por esse bate-papo. Vou ter que gravar uma outra vez, porque eu queria falar um monte de coisa que não dá, não tem. Então, Gabriel, muito obrigado por esse bate-papo. E se você quer conhecer histórias como a do Gabriel hoje, não perca o próximo episódio de Conversa Café, tá bom? Um beijo pra vocês, até mais. Tchau, tchau. Falou, pessoal. Tchau, tchau.